Oh, aleluia. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. É motivo de grande alegria, né? Estarmos bem dizendo ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. E que nesse momento nós possamos estar com nossos corações bem alertas, estamos bem sensíveis à palavra do Senhor, né? Estamos no nosso terceiro dia, né? E Jesus tem feito grandes maravilhas no meio de nós. Amém? Quero ler a palavra do Senhor, né? Que está lá no livro de Josué, no capítulo 1. Amém? Amém? Josué capítulo 1, a partir do verso 6 até o 9, que nos fala: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Tão somente esforça-se e tem muito bom ânimo, para teres cuidado a fazer tudo conforme a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte a tua boca do livro da lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente o conduzirás. Não te o mandei eu? Esforça-te. Tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Oh, aleluia. Que todos possamos ler o verso 9, que fala, verso 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você. Seante. Oh, aleluia. Quantas vezes na nossa vida nós ficamos pasmos diante dos problemas? Quantas vezes na nossa vida nós deixamos que os problemas subam além do que nós cremos? Mas nesta noite, eu quero que você saiba em teu coração que Deus está contigo, por onde quer que você ande. Ele está contigo, Ele te guia. Somente esforça-te. Tem de bom ânimo. Faz a tua parte, que eu estarei contigo. Oh, aleluia. E que nessa noite nós possamos fazer a nossa parte e bem dizer, glorificar ao nosso Deus, que é todo poderoso, digno de toda honra, todo louvor, hoje, agora e para todo sempre. Amém? Quero chamar a irmã Elda para orar, né? Em nome de Jesus, que nós possamos orar nessa noite, intercedermos por todas as crianças, por todos os adolescentes, né? Que graças a Deus, glorioso seja o nome do Senhor. Muitos adolescentes, Jesus vai salvar este ano, para a honra e glória dele. Porque uma festa que todos os anos tinha, mas Jesus quebrou. Porque Ele é todo poderoso. E Ele tem propósito em todas as coisas que Ele faz. Amém? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Então vamos louvar, agradecer a Deus por mais um dia de proteção. Por estar aqui na casa do Senhor. Amém? Senhor Deus, nosso Pai. Pai, já quero te agradecer, Senhor, pelos feitos que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui, Senhor, na minha vida, Senhor, na vida da minha família, Senhor, que o Senhor continue protegendo cada um de nós, Senhor. Senhor, tudo que seja feito aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai.
porque o Senhor é o centro de tudo isso aqui. Que o Senhor possa receber os nossos louvores, que o Senhor possa tocar cada um que está aqui, Senhor, através da palavra, através dos louvores, Senhor. Pai, é assim que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é grandioso. Quero chamar Caleb, irmão Marcondes, né, para louvar e bendizer ao Senhor, porque dele é todas as coisas. Oh, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Onde você estiver em casa, onde você estiver aqui, que você glorifique o nome do Senhor, que você sinta em seu coração que o Espírito Santo habita no meio dos louvores, habita no meio do seu povo. Amém? Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Oh
Deus. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Glorioso seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é maravilhoso, né? Sempre nos proporciona estarmos na presença dEle, né? Quero convidar os visitantes, né? Porque estão nos visitando essa noite para ficar de pé, né? Para a igreja conhecê-los, né? Oh, aleluia. E como é que a gente diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente e nós amamos vocês. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Quero chamar a Ana para louvar em nome de Jesus. Que nós possamos bendizer o nome do Senhor, pois para Ele é todas as coisas. Oh, aleluia. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E onde você estiver, que você bendiga o nome desse Deus que é todo poderoso. Amém. Oh, aleluia. Dias turbulentos você enfrentou, cenário repleto de dor, nuvens carregadas escondiam o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, acerta o mal, não vai te abater. Deus está cuidando de você. Creia somente. Dias turbulentos você enfrentou, cenário repleto de dor, nuvens carregadas escondiam o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé, acerta o mal, não vai te abater. Deus está cuidando de você. 1000 caem ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Tempo de fortaleza é o Senhor. Seu tempo seguro em tempos de dor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma te chegará. Do teu lado tem anjos armados, com missão de proteger os salvos. Você é um privilegiado, então ouça esse conselho. Olha pra Deus, não tem
perca a fé, acerta o mal, não vai te abater. Deus está cuidando de você. Oh, aleluia. Ele está cuidando. Ele está no controle de todas as coisas. Assim nós creiamos. Amém? Jesus é grandioso sobre todas as coisas. Nessa noite, nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor, né? Quem está no louvor, né? O pessoal do louvor, né? Do grupo de Gênesis, né? Lá da Igreja de Cristo, né? Da Lagoa Seca. Pode vir ao Senhor, né? Para louvar e bendizer ao Senhor. Nesse momento, que nós possamos orar, né? E bendizer ao nosso Deus. Que você esteja sentado ou em pé, mas que você coloque a mão direita no teu coração. E que você saiba que o Deus Todo-Poderoso já está neste lugar. Ele habita no meio dos teus servos. Ele é o Todo-Poderoso, merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Às vezes, nós deixamos que o mundo ofusque muitas coisas na nossa vida. Às vezes nós paramos e colocamos obstáculos. Mas não existe obstáculo para o Todo-Poderoso. Ele é o Deus do impossível. Quando o homem coloca o obstáculo, ele vem e revela o seu grande e poderoso poder. Amém? Oh, aleluia. Passar a oportunidade, né, para o Ministério de Louvor. Temos o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. É um privilégio estarmos aqui para exaltar e bendizer o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. É a primeira vez que o Ministério Gênesis está aqui. Na segunda vez quem veio foi Túlio, porque eu estava na faculdade e não pude estar junto com os irmãos. Mas hoje nós estamos aqui. Só a irmã Gilmara que faltou, profissionalizante, e não pôde estar aqui conosco. Mas eu quero convidar você para cantar junto conosco. É uma canção bastante conhecida. Eu queria que você ficasse de pé, porque hoje nós vamos exaltar e bendizer aquele que merece toda a honra e toda a glória. Aquele que morreu por nós e por sua misericórdia é que aqui estamos nós unidos para louvar e exaltar o teu santo nome. Essa canção é muito conhecida, uma canção de Chagas Sobrinho, Na Alegria ou na Dor. É quase um hino para nós que somos cristãos. Acho que todo mundo conhece essa canção. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. A igreja canta, eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta,
terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. A igreja canta. Aleluia. Ele é. Aleluias. Ele é. Sim, Ele é meu Salvador. Aleluias, Ele é Rei. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Aleluias. E afoguei as minhas lágrimas no teu peito.
Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Aleluia. O irmão pode sentar, Pai do Senhor, amém? E nós vamos louvar com mais um cântico, o Ministério Gênesis, eles vão cantar mais um louvor, amém? E enquanto eles vão cantar, vão louvar, nós todos temos a oportunidade de trazer aqui o gasofilácio, a oferta, os dízimos para a manutenção da casa do Senhor. Os irmãos que nos visitam, por favor, não fiquem constrangido, por favor, mas fique à vontade, amém? Vamos louvar ao Senhor com os dízimos, as ofertas e louvando ao Senhor. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Somos todos um milagre nas mãos do nosso Deus, aleluias. Quando não merecíamos nada, o Senhor diz que olhou dos céus e da terra e não viu um justo sequer. E necessário foi mandar o seu Filho ver encarnado, Deus encarnado como ser humano, e morreu por nós. E por isso somos um milagre, e por isso que cantamos, que exaltamos, bendizemos aquele que merece toda a honra e toda a glória. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. A igreja canta. Aquilo que parecia impossível, aleluias. Aquilo que parecia não ter saída.
Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia Impossível. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia Ser minha morte. mas Jesus mudou minha sorte. Sou aqui. E estão aqui. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, né? Como é bom louvar ao Senhor, bendizer ao seu nome. Não tem nem o sentimento é muito maravilhoso, né? Essa noite nós possamos orar, né, pelas ofertas, pelos dízimos, né, pelo pregador desta noite. Oh, aleluia. Nós possamos orar nessa noite, né, pelo pregador, pelas ofertas, pelos dízimos, né? Que em nome de Jesus, o Senhor está neste lugar e nós possamos sentir a presença do Senhor, né? Você feche seus olhos, possa estender a tua mão, né, para o pregador nessa noite, né, para ele ser usado para a honra e glória do Senhor. Oh, amado Senhor Jesus, como é maravilhoso estar na tua presença, Senhor. Possamos sentir a tua presença neste lugar. Tu és tremendo, Senhor. A tua presença é maravilhosa, Senhor. Para onde iremos, senão para a tua face, Senhor? Para contemplar as maravilhas que o Senhor tem para nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, Senhor. Agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Aqueles que puderam contribuir, abençoa, Senhor. E aqueles que não puderam, Senhor, por algum motivo, que o Senhor abençoe também. Em nome de Jesus. E queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, o Teu servo, Senhor, que vai trazer a palavra, Senhor, a Tua palavra essa noite, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, usá-lo como instrumento de bênção, Senhor, para a Tua boa palavra, para a Tua palavra abençoada, Senhor. Que Ele venha trazer não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Aquilo que está no coração do Senhor para nossas vidas. Que nós possamos aprender de Ti, Senhor. E sabermos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Usa, Senhor. Usa Tua mente, Senhor. Usa Teus membros, Senhor Jesus. Tua boca. Para que Ele possa proclamar as Tuas boas obras para os nossos corações. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. Eu vim com a minha família, minha esposa, meus 2 filhinhos. E quero também trazer um abraço da igreja Betel Brejo do Cruz a todos os irmãos. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no texto de Efésios, capítulo de número 2.
Efésios, capítulo de número 2. Eu quero ler com amados irmãos, verso 1 até o verso 7. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra e rogamos, Senhor, fala conosco para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Talvez você acordou hoje pela manhã e a primeira coisa que você fez foi pegar no seu smartphone e olhar algum aplicativo, talvez baseado naquilo que John Piper ele escreveu. Nós temos fome de entretenimento, nós temos fome de novidade, ou até mesmo, quem sabe, nós temos fome do nosso próprio ego, que alguém alimente, que alguém curta algo que você já falou, talvez algo que você já postou, mencionou, até mesmo comentou. Queridos, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas nós costumeiramente ouvimos isso, algo do tipo assim: você vale o que você tem. Quem já ouviu essa frase? Você já ouviu? Você vale o que você tem. E aí, de fato, o nosso contexto social vai nos dizer sermos alguma coisa, para termos influência diante de um determinado contexto, nós precisamos ter. Nosso contexto nos diz, queridos, que o dinheiro proporcionará a nós o sucesso, o conforto, a paz, a felicidade. Então, dessa forma, nós somos levados constantemente a confiar no dinheiro, a colocar o nosso coração nas posses, porque se nós tivermos, nós somos alguma coisa. E aí, quem sabe você também já ouviu alguém dizer assim: olha, Deus quer que você seja feliz. Não importa exatamente o caminho, mas Ele quer que você seja feliz. E aí a gente escuta aquele conselho que é aquela conversa de comadre, né? Que ela não está nem aí para a Bíblia, mas ela chega com o seguinte conselho para a sua colega que está sofrendo no casamento. E ela diz assim: Deus quer que você seja feliz. E aí o conselho é embasado na seguinte situação: olhe, Deus não colocou esse homem na sua vida para que ele pudesse ser um grosso com você, ele não lhe elogiasse. Então Deus quer que você seja feliz. Deixe este homem e vá ser feliz. Amados irmãos, esta é a nossa época, buscando o dinheiro, que é uma ponte clara para sucesso, para a felicidade, para o conforto. É este o ambiente que nós vivemos, que buscamos já ao acordar, o entretenimento, já buscamos ao acordar algo que nos traga algum significado, algum valor. Afinal de contas, alguém viu o que eu postei, o que eu já mencionei. Este é o mundo que vivemos e que, para ser feliz, não importa o que Deus pensa, o que importa é o que você quer, é o seu estado de espírito, é o que você mais precisa, é vivenciar
o que você tanto deseja, o caminho da felicidade. Eu não vou aqui, irmãos, falar mais sobre idolatria, porque vocês já estão no 3º dia do lutando contra o pecado. E eu acredito que os demais pregadores já falaram bastante sobre idolatria, e eu não vou ficar me repetindo aqui nesse assunto. Mas de um modo geral, todos aqui imaginam, que sabem que idolatria é exatamente algo que colocamos no lugar de Deus para satisfazer-nos. Nós achamos que aquilo que de fato colocamos no lugar de Deus vai nos trazer sentido, vai atender nossas exigências, vai de fato nos trazer a alegria que nós tanto buscamos. E hoje, o tema que foi proposto aqui para nós é para falarmos sobre essa idolatria da felicidade. Uma idolatria que fala numa busca incessante por sucesso, poder, dinheiro. E nós queremos, irmãos, abordar esse texto para nos percebermos aqui o que de fato Deus tem a falar conosco sobre esse assunto. Amados, de forma resumida, o que nós acabamos de ler aqui no capítulo 2, do verso 1 ao 7, do livro de Efésios, da carta aos Efésios, nós percebemos que todos os que estão fora de Cristo estão espiritualmente mortos, vivendo sob o poder do mundo, do diabo e da carne, e que por natureza são filhos da ira. É uma mensagem muito forte, é o que nós lemos aqui. Mas do verso de número 4 em diante, nós podemos perceber também a rica misericórdia de Deus com que nos amou. E Ele então nos salvou desta forma de viver tão enraizada, escravizada. E Ele nos tirou para agora sermos cidadãos do céu, para vivermos com Cristo, unidos a Cristo. E dessa forma o nosso viver não mais é como era antes. Não podemos mais viver conforme o curso deste mundo, conforme a vontade do inimigo, nem muito menos a vontade da carne. Eu quero então, irmãos, de fato expor esse texto com vocês. Eu quero que você preste muita atenção no texto. No verso 1, o texto nos diz: Ele lhes deu vida. Quem é este que deu vida a estes irmãos aqui na fé? O verso 4 nos mostra quem é este sujeito, é o próprio Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, a primeira informação que temos aqui do texto, no verso 1, Ele lhes deu vida, este que dá a vida é o próprio Deus. Mas eu quero que você então perceba a nossa lamentável condição espiritual antes de termos vida. Antes de termos vida, nós estávamos o quê? Mortos. E o que é essa condição de um morto? Daqui a pouco eu vou explicar mais para você. O que o texto está então nos mostrando é que o homem, ainda que não conheceu a Cristo, ele precisa nascer de novo. E lá em João capítulo 3, nos mostra uma história que é muito conhecida de um homem chamado Nicodemos. Um homem que ouviu do próprio Jesus que era necessário ele nascer de novo. E esse novo nascimento, Jesus esclarece que não é da carne. Ele não tem que voltar para o ventre materno, ele simplesmente precisa de uma obra do Espírito para que possa nascer de novo. A vida nova, ou reviver, ou ter a vida mediante uma ação do Espírito. Então, de cara, queridos, nós podemos perceber que Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões. E é uma condição espiritual de alguém que está longe de Deus, que não anda com Deus, que não vive para Deus. Então, quando Ele dá vida, Ele está trazendo para si, para andar consigo. E aí, meus amados irmãos, nós, em primeiro lugar, percebemos aqui no texto uma necessidade de regeneração. Regeneração é a mesma coisa de um novo nascimento. O que todos os homens precisam nessa face da terra é de um novo nascimento. Por quê? Qual é a sua condição? Diz o texto sagrado,
que antes vocês andavam mortos em suas transgressões e pecados. A imagem, queridos, de estar morto e a necessidade de Deus conceder esta vida implica que o próprio morto não pode ter essa vida porque ele quer. Somente se Deus lhe conceder a vida. O morto em si, ele não tem a condição, a habilidade de simplesmente gerar vida nele. Ele precisa da vida do próprio Deus, gerando nele esta vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, irmãos, nos mostra que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Ele não consegue entender. Você pode pegar o homem mais estudioso, ele não consegue. Eu lembro que Rubem Alves, ele certa vez disse: eu vou ler a Bíblia toda e eu vou descobrir todos os seus erros. E quando ele terminou de ler, ele disse: ela descobriu todos os meus erros. Foi ela quem descobriu os meus erros. Amados irmãos, diz o texto que a condição antes de Cristo ter nos alcançado, estávamos mortos. Portanto, queridos, este morto espiritual está separado de Deus Santo por conta do seu pecado, e ele não responde ao Evangelho, ele não quer o Evangelho, ele não busca o Evangelho. Eu não sei quantos de vocês, irmãos, mas eu com 10 anos de idade, eu já corria de pessoas que estavam com a Bíblia na mão. Eu não queria ser crente, eu não queria este caminho. Mas quando o Senhor me alcançou, irmãos, foi irresistível. Eu não poderia fazer outra coisa a não ser, e de fato, me chegar a Ele e dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Amados irmãos, diz o texto que estávamos mortos em delitos e pecados. Essas palavras são sinônimas e a intenção de fato é trazer uma ênfase sobre o caminho que nós estávamos, longe de Deus. E aí, meus amados irmãos, quando a gente pensa aqui no texto sobre uma pessoa que anda morto em seus delitos e pecados, isso me faz lembrar o que está lá em 1 João capítulo 3, verso 9. Por favor, abra aí a sua Bíblia. 1 João capítulo 3, verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Meus amados irmãos, crentes pecam. Você peca? Eu peco. Mas o texto que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu quero que você entenda, nós pecamos, mas o que é nascido de Deus não se acostuma em viver assim. Você concorda comigo que todo crente, ele é chamado à santificação, amém? Então ele não vai viver mergulhado nessa prática. Amados irmãos, eu como pastor, há já um tempo, a gente sempre lida, por exemplo, com jovens, e aí a gente, por exemplo, chama-os para um batismo, e diz assim: nós vamos fazer um batismo, eu quero saber aqui quem vai querer ser batizado. E não é difícil ouvir um jovem dizer assim: pastor, ainda não estou preparado. Quando você escuta isso, eu ainda não estou preparado, a primeira coisa que me vem à mente, irmãos, é: bom, o que é que a faz pensar que não está preparada? Será que ela está envolvida em alguma prática que não agrada a Deus? Será que os seus desejos estão voltados para algo que não agrada a Deus? Será que suas decisões estão voltadas para isso? E não é difícil, irmão, se a gente for buscar, a gente vai encontrar exatamente o motivo. É porque, pastor, eu ainda faço coisas que não agradam a Deus. Mas a pergunta é, queridos, por que que este não luta contra o pecado? Por que que este não quer então ver Cristo como
eu ouvi a criancinha que estava aqui cantando o mais belo entre milhares. Por que não contemplar a Cristo, queridos, e olhar para Ele como o melhor que tudo nesta vida? Mas o significado é: pastor, eu ainda não posso. E aí, irmãos, eu recentemente fiz isso na igreja. Preste atenção, o texto nos fala que o batismo é uma ordenança de Cristo. E aqueles que não têm prazer em, de fato, seguir a ordem de Jesus, esse deve repensar se já nasceu de novo. Porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não tem prazer nas coisas que Deus abomina, não tem prazer nessas coisas, ele tem prazer na lei de Deus. E ele peca, mas ele se arrepende e ele volta-se para Deus. De fato, queridos, o cristão, ele deve entender que outrora ele estava morto em seus delitos e pecados, mas agora ele tem vida. Ele pode contemplar o Senhor, ele pode amar o Senhor, e se isso não pulsa no seu coração, é porque ainda não tem a vida. Se não há desejo de obedecê-lo, é porque não tem a vida. Se a felicidade é encontrada em outro caminho que não a santidade, é porque não tem a vida. Certa vez Hernandes Dias Lopes disse que a felicidade, ela é filha da santidade. E é verdade, queridos. Toda vez que a gente anda com Deus, que se prostra diante de Deus, que cada vez está mais perto de Deus, você pode confirmar aí no seu coração, eu tenho certeza, você vai dizer: pastor, quanto eu sou feliz quando eu estou próximo de Deus. Quanto eu estou, de fato, eu acho sentido na minha vida. Em meio às lutas que você passa. Meus amados irmãos, amanhã eu vou falar de forma mais detalhada acerca de casamento aqui. Mas eu quero tocar nesse assunto porque, de fato, foi o que Deus colocou no meu coração para essa noite. A felicidade, irmãos, por vezes está colocada acima do preceito bíblico. Eu já vi, irmãos, 4 homens chegarem para mim, 4, e dizerem: o meu casamento está uma tragédia. Faz muito tempo que a minha esposa não quer nada comigo. Eu vou tentar falar aqui por alto porque tem criança aqui, os adultos vão entender a história, né? Faz muito tempo minha esposa não quer nada comigo. E aí nessa situação, irmãos, eu já ouvi várias respostas. Um homem crente que pode dizer assim: pastor, antes de eu ser crente, além da minha esposa, eu tinha mais 4 mulheres. Eu acho até que o pastor Eduardo conhece, lá de João Pessoa. Irmão Geraldo, pai de Cátia, né? Esse homem, irmãos, ele tinha mais 4 mulheres, detalhe, todas outras casadas. Esse homem, irmãos, ele tinha uma vontade, um apetite que você imagina aí. Ele não estava nem aí para a esposa dele. A esposa se converteu primeiro. A esposa sabia dessas saídas, tudo mais, mas ela resistiu, querendo o seu casamento. Resultado, irmãos, ele se converteu. Deixou todas estas mulheres casadas, ficou somente com a sua esposa. Mas preste atenção, o apetite não diminuiu. Aquilo ali continuou de forma ainda extravagante. Só que sua esposa não tinha o ritmo daquelas outras pessoas. Ele também hoje já é alguém que está aí beirando 60 anos. Ele se converteu, deve ter 12 anos. E ele chegou para mim, eu falo isso aqui porque eu posso testemunhar de um servo de Deus. E ele disse assim para mim: pastor, de fato está muito difícil para mim. E o que é que eu faço? Eu dei um conselho para ele, passou um tempo. E aí eu disse: e aí, meu irmão, como é que está? Ele disse: eu aprendi que Jesus é melhor que isso. Minha esposa, por vezes, não pode ter. A idade já
chegou, tem suas dificuldades, mas eu aprendi que Jesus é melhor. Eu conheci um outro homem de Deus, irmãos, que tem uma esposa que tem muitos problemas de saúde e que já passou meses sem poder ter esse contato. E o que eu ouvi desse servo de Deus foi: Jesus é melhor que isso. Como é que você enfrenta? Jesus é melhor que isso. Eu também já ouvi, irmãos, gente dizer para mim: não dá, eu fui abandonado, não tem mais jeito. E não buscou ajuda, irmãos, para tentar consertar a coisa. A Bíblia fala, irmãos, que o pastor, ele é colocado numa condição de cuidar da família, de cuidar de cada um de vocês. Neste caso, a pessoa não buscou ajuda do seu pastor. E quando eu vi sobre esse relato, eu fiquei lamentando, porque no coração era mais fácil desistir do que pedir ajuda. E sabe, irmãos, o resultado dessa história, irmãos, é que eu fico pensando como é mais fácil, irmãos, nós buscarmos justificativas para o nosso coração, para então buscar a dita felicidade, do que buscar o que a palavra de Deus sobre o assunto diz sobre o assunto. No caso do quarto homem, a pessoa não é nem evangélica, sua esposa também não, mas se dizem bastante religiosos na prática que eles vivem, e se dizem cristãos na religião deles. E essa pessoa, quando chegou para mim e falou essa situação, eu disse: 1 Coríntios 7 diz que o corpo da esposa é do esposo e o dele é dela. Ela precisa ser instruída nesse caminho. Ah, mas ela não quer conversa. Não, mas ela precisa ser instruída. Qual é o caminho, irmãos, biblicamente? Se a pessoa não quer seguir a palavra de Deus, o caminho é disciplina. Ora, irmãos, se a pessoa insiste-se na correção e ela não quer correção, aí o caminho é mais grave, é mais dolorido, é extremo, mas é, irmãos, um caminho. Mateus 18 diz: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se não ouvir, chama testemunha. Se não ouvir, chama os oficiais da igreja. Se não ouvir, considera como gentio. O crente não quer se submeter a Deus. É o caminho da exclusão da igreja, do hall de membros. É um caminho difícil, muito doloroso, mas é um caminho onde a pessoa, ela pelo menos é a última chance dela cair em si e dizer assim: pelo amor de Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Quem é Jesus para mim? É importante ou não é? A sua vontade é boa ou não é? Ou a minha felicidade é melhor? Sabe, irmãos, a felicidade de todos nós estarmos em obedecer a palavra de Deus. Você vai dizer: pastor, é porque o senhor não está na minha situação. Se você andar com Deus, esperar em Deus, se seu esposo for crente, se sua esposa for crente, coloque-se a sua situação diante de um pastor, diante do pastor para cuidar de você. Mas pastor, ele não é crente, pastor, só eu sou crente. Mas coloque-se diante de um Deus que ouve a sua oração. Eu já tenho orado, pastor, insista, busque. Mas a palavra de Deus, ela não autoriza, irmãos, simplesmente uma separação porque o outro é muito grosso, porque o outro é muito chato, porque o outro de repente não me procura como eu gostaria que me procurasse. Talvez, irmãos, até há uma procura, mas não na frequência que você quer. Agora, se não há procura nenhuma, isso é outro assunto, e que pode ser remediado, conversado, vamos buscar, até que, se não há conversa, não há assunto, aí se toma decisões diferentes. Cada pastor aí vai resolver como deve tomar suas decisões, como resolver isso. Mas, irmãos, eu estou dizendo, irmãos, que nós vivemos numa época em que a felicidade ela deve ser buscada de forma instantânea.
Se não me agrada, eu não quero. Com que eu seja feliz. Nós não... Irmãos, como eu aprendo com aqueles que são mais velhos, e a palavra de Deus fala isso, para que aqueles que são mais velhos instruam os mais novos, porque esses mais novos não têm paciência. Porque se a sua felicidade está na sua mão, que é um smartphone, e ele traz todas as respostas, ele gratifica de forma instantânea, você também quer fazer isso nos relacionamentos? Eu quero. Mas o caminho de Deus, irmãos, é da longanimidade. Irmãos, longanimidade é ser paciente, é de fato, irmãos, é ser demorado em buscar direitos, é ser demorado em buscar direitos. Amados irmãos, a gente não quer isso, sabe, irmãos, o que a gente mais vê é o que diz, volte lá para Efésios, no capítulo 2. Olha quem era o cristão, olha qual era a sua situação, se você já entregou sua vida a Cristo. Não era só de morto, mas era também, no verso 2 diz, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, meus amados irmãos, diz o texto, andastes outrora segundo o curso deste mundo. E o curso deste mundo, irmãos, é o sistema organizado sob o controle de Satanás. É colocar, irmãos, o egoísmo, a independência como prioridade na sua vida, na minha vida. Nós não precisamos de Deus. Segundo o curso deste mundo, irmãos, eu posso muito bem ilustrar lá em Mateus, o homem que você conhece, Herodes, o tetrarca. Não aquele que mandou matar Jesus quando ele nasceu, mas o filho dele. Aquele homem perverso que mandou matar João Batista, porque o seu poder era tamanho que simplesmente poderia pedir a cabeça de um profeta, porque a sua enteada, se a gente pudesse dizer assim, né? Simplesmente quis a cabeça de João, a pedido da sua mãe. Mas João Batista foi corajoso para dizer, você não pode casar-se com essa mulher, porque ela já é esposa do seu irmão Filipe, você não pode tê-la. E o resultado disso, irmãos, é que ele de fato traz a cabeça de João Batista num prato. Diz o texto muito claro, irmãos, ele estava diante de outros convidados, ele está no que os outros vão dizer sobre ele está no foco, no temor dos homens. Então o seu coração se preocupa mais com o seu status, com o seu poder, e ele então executa as suas próprias vontades. Irmãos, viver assim é viver segundo o curso deste mundo. É para manter o poder, para manter o status, para manter o sucesso que for, eu faço a minha vontade, eu ignoro a vontade de Deus. Interessante que nesse capítulo, irmãos, é mostrado Herodes, um homem que tem poder de tirar a vida de João Batista, mas nesse mesmo capítulo nos mostra Jesus, aquele que tem todo o poder e que ensina aos seus discípulos que o caminho deste sucesso não é ter a atenção dos homens, mas é morte, sofrimento, para depois usufruir da glória. É muito diferente o caminho de Deus, o caminho do mundo, irmãos. Já que eu toquei nesse assunto aí, irmãos, sobre uma possível separação, eu creio, pastor Hugo, à luz da palavra de Deus, que é possível 2 motivos de separação. Um é o abandono, sim, da parte do incrédulo. E o outro caminho é o adultério. Eu acredito que a Bíblia fala sobre isso, eu acredito que é possível um divórcio, por mais que seja doloroso, terrível, mas eu acredito. Mas quando eu trouxe essas ilustrações aqui, irmãos, para vocês, foi para mostrar que de fato hoje as pessoas buscam separação porque não aguentam sofrimento, não querem sofrer. Quando a Bíblia nos fala, irmãos, que para viver com o Senhor Jesus, o que você vai experimentar é sofrimento. Porque em primeiro lugar, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Não é um caminho fácil, é de morte e do eu, é de sofrimento, mas também, irmãos, o que tem depois é a glória, é estarmos com Ele para todo sempre. Diz o texto, irmãos, lá em 1 João capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amados irmãos, diz o texto ainda lá em Efésios capítulo 2, que outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, mas também segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui está se referindo a Satanás, está se referindo àquele que age numa atmosfera de forma invisível com seus demônios, e ele de fato age com as suas influências sobre aqueles que estão andando segundo o mundo, mas também segundo as influências deste. Mas veja também, há um outro poder aqui. O verso seguinte nos diz: entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, irmãos, que a nossa condição sem Cristo era de mortos espiritualmente, era gente que seguia o curso deste mundo, segundo as influências do diabo, como também do poder da carne. E aqui carne, você sabe, a natureza pecaminosa, é a influência que não me leva para Deus, mas para longe de Deus, e que por natureza eu era filho da ira. Não tem esse bonzinho que diz assim: ô pastor, fulano morreu, era tão bom, será que vai para o céu? Por natureza é filho da ira. Mas se alguém se assusta com essa palavra ira, você pode lembrar que ira aqui é a justa manifestação de Deus contra o pecado. Ele é justo, mas Ele não é apenas um Deus que mostra a sua justiça, mas Ele também mostra o seu amor. E aí eu quero que você perceba comigo o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Se por um lado, irmãos, o texto já explicou para nós a nossa necessidade de nascermos de novo, porque estávamos mortos segundo a vontade da carne, do diabo e também do próprio mundo, e por natureza éramos filhos da ira, então justifica a nossa necessidade de nascer de novo. Por outro lado, a gente vê aqui a fonte desse novo nascimento, é o próprio Deus. Somente Deus pode fazer alguém nascer de novo. O homem não pode fazer com que ele mesmo nasça de novo, somente Deus pode fazer ele nascer de novo. Diz o texto: mas ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ah, amados irmãos, esse Senhor, Ele nos amou de tal forma, e isso é retratado em Cristo, que apesar dos nossos pecados, das nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Meus amados irmãos, sabe qual é o resultado disso? Diz o verso seguinte, o verso 6: juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus amados, depois que nós alcançamos esse amor tão grande, nascemos de novo. Se é que você está aqui e já entregou sua vida a Cristo, agora, queridos, há um resultado desse novo nascimento. É agora estar unido a Cristo e já desfrutar desse reino. Estamos unidos a Ele nas regiões celestiais. E isso, irmãos, é de uma forma como misteriosa. Já usufruímos de estarmos com Ele, participantes desse reino,
mas ainda aguardando completar esta obra. Diz lá o texto de Filipenses: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ainda aguardando a redenção final. Mas já somos participantes dessa realidade espiritual, estamos unidos a Ele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e estamos já com Ele nas regiões celestiais. Esse é um mistério, irmãos, da união com Cristo. Mas eu quero que você perceba comigo, amados, qual é o resultado disso. Não é somente ser participante destas coisas, mas diz o texto sagrado, irmãos, no verso 7: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe o que você mais vai fazer, irmãos, por toda a eternidade? É glorificar aquele que foi gracioso, é reconhecer a sua bondade para todo sempre. Irmãos, tudo isso foi feito para a glória do Senhor. O que isso tudo tem a ver com esse assunto, pastor, sobre felicidade? Se você já nasceu de novo, querido, não tente buscar felicidade em outro canto, porque na verdade diz lá em Romanos capítulo 1 que os homens, eles trocaram a glória de Deus para trazer essa glória para a criação. Toda idolatria é exatamente isso, irmãos. É quando nós damos à criação ou a nós mesmos a glória que só pertence a Deus. Quando eu penso, por exemplo, em dinheiro, irmãos, eu lembro do Paul Tripp, quando ele escreveu seu livro Redimindo o Dinheiro. Ele disse, irmãos, que nós somos criaturas e não o Criador. Nós somos mordomos e não o dono da criação. Então, quando você pensa no seu dinheiro, querido, para gastar com conforto, com os seus prazeres quais forem, lembre, você é mordomo, você não é o Criador, você não é o dono. Além do mais, queridos, nós somos pessoas sofredoras. Nesse mundo caído, nós padecemos. E lembre, o seu dinheiro não pode acabar com o sofrimento nessa vida. Além do mais, ele nos fala, queridos, sobre uma outra condição: nós somos santos. E desta forma, queridos, o nosso olhar a respeito de um Deus que nos vê, um Deus que está sempre diante de nós, é um olhar de alguém que deve andar em santidade, e tudo que nós fazemos, irmãos, deve glorificar a Ele. Seja com o nosso dinheiro, seja com o nosso smartphone, seja com tudo mais que fazemos. Há uma canção antiga, irmãos, que diz: cuidado, olhinhos, o que vem. As crianças talvez já saibam cantar essa música, né? Porque o Criador está olhando para você. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Prova de Fogo. Slow Fade, é um lento esmaecer. É a música que é tema desse filme. E a banda que fez o clipe com essa música, é muito interessante esse clipe quando nos mostra, irmãos, como as pessoas não se entregam de uma vez. Por isso é um lento esmaecer. Como diz a gente aqui no interior, vão dando cabimento, né? O casamento tá ruim, aí a mulher passou ali, deu um sorriso, aí a gente dá um sorriso, e as pessoas não se entregam de uma vez. É o jovem que está decepcionado em casa e ele começa a participar de um momento ali com os amigos e começa a fazer uso de drogas, e daqui a pouco ele vai se entregando cada vez mais, mas não se entrega de uma vez. E assim, irmãos, as pessoas vão buscando satisfação e sentido nas coisas, mas eu quero que você perceba que o texto nos mostra que Ele lhe deu vida, você que já entregou sua vida a Cristo. E se Ele lhe deu vida, não viva como morto. Se Ele lhe deu vida, não viva como se você tivesse agora seguindo o curso desse mundo. Sabe, irmãos, eu não sei se vocês são ligados aí em Instagram, mas eu imagino que algumas das pessoas são movidas por isso, e de repente hoje já abriu e viu uma amiga lá, quem sabe está numa praia muito legal e já frequentando um restaurante e marcou lá o local, e você fica sentindo um pouquinho de inveja, né? Tipo assim, oh, eu queria estar lá também, ou é porque eu nunca tenho tempo, eu também não tenho dinheiro. Irmãos, o lazer é importante, eu acredito.
Mas não podemos imaginar, irmãos, que essa vida de internet, irmãos, é a vida de felicidade. Quantos casais você já viu postar na internet que está agora na praia, que está num restaurante não sei o que, está pagando o mais caro possível, mas você conhece a história. Pense num povo infeliz, mas na internet é tudo feliz, né? Parece um casal exemplar. Eu conheço, irmãos. Eu conheço. Se você quer de fato ser feliz, querido, você precisa de um amor maior. E esse amor maior não é fornecido pelas coisas, não é fornecido pelo dinheiro, não é fornecido pelos homens. Ele é o próprio Jesus. Nessa noite, o que eu e você precisamos é de um amor maior. Meus amados irmãos, eu quero terminar essa mensagem chamando a você a pensar: o que é que vai então fazer, o que é que você vai fazer com o seu coração? Há algum ídolo no seu coração? Será que a sua vida não tem sentido? Responda essa pergunta agora: se eu não tiver isto, eu não vou ser feliz. Se isto não for Deus, você está idolatrando alguma coisa. Deus quer te fazer feliz. Certa vez, irmãos, chegou um homem para mim e disse assim: pastor, eu não estou feliz, eu não tenho alegria. Eu disse assim: você está lendo a Bíblia? Você está orando? Não de forma religiosa. Em outras palavras, você está se encontrando com Deus? Porque a gente diz: ah, pastor, eu leio a Bíblia todo dia, mas é só assim, né? Fachada. Ah, pastor, eu oro direto, mas é mandando um WhatsApp para Deus, né? Eu vou falar aqui o que eu estou sentindo, Deus. Depois o Senhor manda a resposta, aí eu olho, né? Se o Senhor respondeu. Eu quero dizer assim: você se encontra com Deus, você se quebranta na presença de Deus. Eu lembro, irmãos, que eu disse para esse homem: um dos gomos do fruto do Espírito é a alegria. Você quer alegria? Encha-se do Espírito. E aí, meus irmãos, não importa se está sem dinheiro, se você não foi para a praia, se você não está vivendo um casamento tão espetacular e etc, irmãos, você vai encontrar alegria no Criador. Eu não sou defensor, irmãos, de que, ah, pastor, mas seria tão bom que meu casamento fosse feliz. Ótimo, eu também quero isso. Mas eu não sou defensor, irmãos, de que porque seu casamento não é maravilhoso, que você então tem que se separar. Mas encontre a alegria no seu Criador. Ele ainda é melhor do que seu casamento. É melhor do que suas vontades quais forem. Eu queria que você pudesse dizer que Ele é o mais belo entre milhares. Eu finalizo agora para deixar aqui os irmãos tocarem, cantarem, irmãos. Eu gosto muito de ouvir uma das suas canções, ela ministrando. Ela diz assim: talvez você está aqui, você já cantou uma canção de amor para Deus. Você já amou a Deus com todo o seu coração. Hoje está aí cansado. Hoje está aí prostrado, sem sentido, sem alegria. Eu queria fazer algo aqui com vocês nessa noite. Enquanto os irmãos estão aqui tocando, vão cantar, eu queria que você fechasse primeiro os seus olhos. Mas em segundo lugar, você que está aqui nessa noite, reconhece: Jesus te salvou. Ele te tirou de uma condição que você jamais poderia sair. Ele te deu vida. Mas parece que você não está vivendo, está assim essa vida. Os problemas da vida estão lhe machucando, estão lhe maltratando. E aí parece de você dizer no seu coração: para que viver? Qual é o sentido disto? É porque você tirou o olhar do Senhor por um tempo. E se você está aqui nessa noite, está cansado, sobrecarregado, eu quero convidar você a olhar para Jesus. O sentido da tua vida é Jesus. Tira o olhar das outras coisas. Todas as outras coisas vão se tornar ídolos se seu coração estiver nelas.
Você pode até orar e dizer: Jesus, muda o casamento, muda meus filhos, muda a minha situação financeira, etc. Muda, Senhor. Mas que meu coração não esteja nisso como querendo trazer o sentido a partir disso. O sentido és tu, Senhor. E eu quero pedir então a você que está aqui nessa noite, que precisa de renovo, num ato de fé, coloque a mão aí no seu coração. Você não está se expondo para ninguém, você não está se expondo para ninguém. Agora Deus é quem te vê. E diga: Senhor, eu preciso do teu renovo, Senhor. Eu quero tirar o olhar, Deus, das outras coisas. Por um pouco, Senhor, eu achei que as coisas só teriam sentido se eu tivesse aquilo. Mas nessa noite eu reconheço, Senhor, Tu és o Deus de amor, que me amou de tal forma, estando eu morto em meus delitos e pecados, eu te ofendendo, eu te machucando com os meus pecados, o Senhor me amou. O Senhor me chamou para Ti, Senhor, para andar contigo. Oh, Senhor, renova nessa noite, Senhor. Aleluia. O desespero me toma. Eu convido você a cantar, a orar, mas fale com Deus. Diga: Senhor, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Eu preciso, Deus, da Tua alegria. O Senhor me salvou. Aleluia. Deus fiel, essa luta me mata. Sim, meu Deus. O desespero me toma. Uma esperança. A situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite. Vem pela manhã. Senhor. Eu não vou parar de crer, eu não vou desistir, Senhor. Choro dura uma noite, mas eu creio, Senhor. Ela vem pela aleluia. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, oh Deus amado, ela vem pela manhã. A alegria vem pela manhã, Senhor. Nós cremos, Senhor, na obra do Senhor em nossas vidas. Tu estás conosco. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. Aleluia. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me
Deus amado, em tua presença, Senhor, quero orar, Deus, por cada um destes meus irmãos, aqueles que têm passado por aflições severas, duras provas, Senhor. Oh Deus, talvez há anos buscando a mudança e não aconteceu ainda, mas Tu és o Senhor, meu Deus, que traz o sentido a esta vida, Senhor. Oh Deus, jamais as coisas, as pessoas, a situação será o sentido és Tu, Senhor. Tu és o Senhor, meu Deus, que nos traz a alegria, ao mesmo tempo que podemos confiar a Ti, Senhor, os nossos problemas, mas também podemos reconhecer que melhor do que resolver esses problemas, Senhor, és Tu, Senhor. Porque se esses problemas todos fossem resolvidos, se nosso coração só se alegrasse por isso, nosso coração voltou a ser idólatra. Porque nosso coração, Deus, ele deve se alegrar no Senhor. Não importa a circunstância, não importa a situação, és Tu, Senhor, o motivo do nosso viver. É possível que alguém incrédulo possa dizer: está sublimando, está, Deus, desviando para Deus algo que não está resolvido, mas está repreendido em nome de Jesus. Porque na verdade és Tu, Senhor, o sentido da nossa vida. Ninguém está desviando, ó Deus, as intenções do coração. Na verdade estamos colocando no lugar certo. És Tu, Senhor, o motivo do nosso viver. Abençoe, Senhor, renovando as forças, a alegria, o ânimo do Senhor nessa noite, para o único que é digno de ser louvado, o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de entregar aqui a palavra ao pastor, eu queria saber se aqui no nosso meio há alguém que entendeu que sem Cristo a sua condição é de morto espiritual, e que Deus, Ele é a fonte de todo novo nascimento. Ele pode te dar nova vida e também, como consequência, unir a Cristo e te levar para o céu. Se você quer entregar sua vida a Cristo, ter certeza de salvação, dê um sinal com a sua mão. Eu queria orar por você. Você quer entregar sua vida a Jesus, ser crente? Eu queria orar por você. Há alguém aqui no nosso meio? Se houver e não quiser fazer isso agora, depois se procure. A gente gostaria de orar por você. Amém? Pastor, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Quem foi abençoado com esta palavra? Amém? Eu quero agradecer a presença do pastor Dantas, né? Ele e a sua esposa, a irmã Socorro, e os irmãos da Igreja de Cristo ali da Lagoa Seca, né? O grupo de louvor. Amém? E quero agradecer também a presença dos irmãos da nossa congregação lá do Itaú, né? Está aqui também irmão Everton e família, os irmãos da nossa congregação lá do irmão Júnior e família, irmão Tony e família. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos. E a irmã Edsonara está aqui conosco nessa noite. Que Deus continue abençoando vocês. Amém? Vamos ficar em pé, agradecer a Deus por esta noite. Pastor Hugo amanhã vai pregar novamente. Amém? Eu percebi que ele não se soltou mais porque as crianças ficou no nosso meio, né, pastor? Mas amanhã, se departamento infantil, por favor, se puder ter alguém, providenciar alguém para ficar com as crianças. Providenciar alguém para ficar com as crianças, porque aí ele vai falar amanhã sobre família, casal. E aí tem coisas que precisa, às vezes, falar mais claro, não é? E é bom que as crianças estejam no seu lugarzinho ali, aprendendo na linguagem deles, tá bom? Vamos orar, agradeço o pessoal do louvor também. Amanhã vai começar, amanhã é normal, vai ter trabalho, é feriado, não sei como é. Funciona ou não funciona?
Vai ser igual mais ou menos hoje, né? Pronto, amanhã parece que na nossa programação está para começar de 7 horas, amém? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de tudo para ver se começa de 7 horas e os irmãos venham amanhã, Deus vai falar novamente, Deus tem falado profundamente. Sábado o irmão Moisés trouxe uma palavra muito boa, ontem, né? Também o pastor Eduardo trouxe uma palavra muito boa, né? Eu me gabando, né? O pastor Eduardo trouxe uma palavra muito boa, amém? E hoje o pastor Hugo trouxe mais um pouquinho assim, muito bom. E amanhã ele vai encerrar, tá certo? Amanhã o culto vai estar na direção do diaconato, amém? Os irmãos, a gente preferiu assim, cada dia um departamento dirigir, porque aí todo mundo tem suas oportunidades. Eu quero convidar todas as crianças para vir aqui para frente. Hoje foi na direção do DIB, amém? Então eu quero convidar todas as crianças, fica aqui com a gente para tirar uma foto ao mesmo instante. As professoras do DIB, todas as professoras do DIB, por favor, venham acompanhar suas ovelhinhas, tá bom? E o pastor Hugo veio com a esposa, a missionária Dijane, amém? E eu tenho uns pastores que a minha é Dijane, chama Dijane, a dele é Dijane. Aí tem o pastor Mesquita, né, que pastoreou uma igreja, 2 igrejas. Ele pastoreou Gauchinha, que eu fui pastor, e está pastoreando agora Jardim das Oliveiras, que eu fui pastor. E aí as irmãs dizem, agora nós temos uma de Jane também, uma Jane, né? E Brejo do Cruz, a gente pastoreou lá e a missionária de Jane está lá. Então, os irmãos tem sempre uma de Jane. Não tem um Eduardo, mas tem uma de Jane lá, amém? E a missionária de Jane, ela... está na salinha, amém? Então vamos orar pelas crianças. Cadê as tias? Estão aqui? Amém. Então vamos orar. Eu vou pedir a minha esposa que venha fazer essa oração final e em seguida estarei ministrando. Quero convidar o pastor Dantas para vir ministrar a bênção apostólica, amém? Ele gosta de vir assim e ficar sentadinho ali, né? Mas pastor é assim mesmo, meu irmão. Por mais que a gente queira ficar sentadinho, mas os outros pastores não deixam, é um negócio, viu? Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais esta oportunidade, por mais esta palavra que foi enviada do Senhor para os nossos corações, Deus. Nesse momento, Deus, eu quero entregar diante de Ti mais uma vez o departamento infantil, Deus, da nossa igreja. Cada criança, Deus, que está aqui, que eles venham continuar sendo instruídos, Pai, ensinado nos Teus caminhos, Senhor. Que possa ser umas crianças, acima de tudo, temente a Ti, meu Pai. Deus, toma cada professores, capacitando, orientando, que eles venham também ser dirigidos pelo Senhor, Pai, nos ensinamentos da Tua palavra. Oh Jesus, abençoa cada filhinho Teu nessa noite. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que estiveram aqui, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por Tua palavra. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo e poderoso amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine na nossa vida, em todo o povo de Deus, em todo o mundo, e a bênção do Senhor esteja nos nossos lares, no nome de Jesus. Amém.